paz de Cristo para todos. A paz de Cristo. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, entregar esse momento na mão do Senhor. Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode, Deus poderoso. Deus que nele não há limites. Deus que sonda a nossa alma, sonda o nosso coração. Deus que quer cada um aqui realizado nele. Amado Deus, Tu que é Deus de milagres, Deus de promessas, é um Deus, Senhor, que é a luz na escuridão. Entrego em Tuas mãos, Senhor, a minha vida, a vida de cada um que está aqui, a vida, Senhor, da pessoa que está nos ouvindo, Deus, que está nos vendo, Senhor. Ó, Papai, que a Tua vontade prevaleça. Eu te peço, Senhor, nesse fim de tarde, que Tu possas tocar, Senhor, nos nossos corações, no coração de todas essas pessoas, e fazer, Deus, milagres, Senhor, e tocar, e transformar, Senhor, e mudar histórias, Jesus, e mudar situações, Senhor, e virar a página, Deus. Ó, Papai, Tu és um Deus sem limites, Senhor. Tu és um Deus que tudo pode, Deus. Tu não és um Deus, Jesus, que pode qualquer coisa, não, Deus. Basta abrirmos o nosso coração. Basta, Senhor, querer a Tua presença, Senhor, na nossa vida. Então eu te digo hoje, Senhor, pode entrar, Deus, pode entrar no meu coração, pode entrar na minha alma, pode fazer, Senhor, o que for necessário, Papai, para que eu possa, Senhor, fazer a Tua vontade, para que a Tua vontade prevaleça em mim, Senhor. Ó, Papai, que assim seja. Entrego essa pregação em Tuas mãos, Senhor, que venha falar por nós, que venha falar em nossos corações, que venha nos transformar, Senhor, e fazer cada vez mais, Deus, instrumento do Teu amor. Que assim seja. Amém. Amém. Pode se assentar. Hoje, nós antes de iniciarmos cantamos uma música, né, diz que Deus é luz na escuridão. Né, que Ele, aonde que Ele está, Ele ilumina. Né, e Ele quer que cada um de nós aqui tenhamos cada vez mais essa consciência de que somos luz no deserto, que somos luz na escuridão. E hoje vamos refletir então sobre Efésios 5, de 8 a 14. Que está dizendo assim: outrora, antigamente, eres trevas, cada um de nós aqui. Cada um que está me ouvindo, antigamente, eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então comportai-vos como verdadeiras luz. Ora, o fruto da luz é bondade, é justiça e é verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. Não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso a Escritura diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Acorda, tu que dormes. O que está dizendo isso? Por mais que você esteja dormindo agora, por mais que você esteja dentre os mortos, agora é a hora de você se levantar, porque dá tempo. Dá tempo de você ser luz. Não importa a situação que você se encontre nesse momento. Deus está dizendo aqui: desperta, acorda. Porque mesmo que você esteja morto, dá tempo ainda. Dá tempo de você ser luz. Porque Ele te quer luz. Quando a luz se aproxima,
acaba as trevas, não acaba a escuridão. Quando a gente acende uma lâmpada, ilumina o que estava escuro. E Cristo é assim, é onde Ele está, onde Ele chega, a luz. Não importa que aqui está reinando as trevas. Onde Ele chega, as trevas saem, a escuridão sai e a luz prevalece. Escolher por Deus, escolher estar em Deus, é querer, é desejar no coração ser iluminado. E o caminho da luz não é qualquer caminho. O caminho da luz é aquele caminho que nos proporciona escolhas. O caminho da luz não é aquele caminho em que as pessoas dizem assim para você, ó, você vai fazer isso, 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 e você tem que obedecer. Não. O caminho da luz, ele te dá escolhas. Ele te mostra o lado das trevas e o lado da luz. E fala, veja onde que você quer caminhar. E te mostra o caminho da luz, como nós falamos aqui. O caminho da luz é bondade, é justiça e é verdade. Agora, o caminho das trevas é ódio, é ruína, é mentira, é pecado, é omissão, é dor, é angústia. Esse é o caminho das trevas. E ele dá escolha. Você, não importa a situação que esteja, porque muitas vezes a gente se coloca em determinadas situações que a gente diz assim, não, Deus não quer saber de mim, não. Eu estou pisando no escuro, eu estou pisando nas trevas há muito tempo e Deus não pode fazer nada por mim, não. E hoje Ele te chamou aqui para te dizer que não importa a situação que você se encontra, Ele quer transformar o que está em trevas em luz. Ele quer transformar a sua vida hoje. Ele quer fazer de você um ser iluminado, porque é para isso que Ele te fez. Ele te fez para você ser luz nesse mundo caótico, nesse mundo caído, nesse mundo de trevas, nesse mundo de mentira, nesse mundo de corrupção, nesse mundo de bebedeira, de trevas, de indignação, de prostituição. Ele quer você luz. E Ele diz aqui em Filipenses 2,14, fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filho de Deus íntegro, no meio de uma sociedade depravada, maliciosa, onde brilhais como um luzeiro no mundo. Deus, Ele sabe como o mundo está. Ele sabe que o mundo está cheio de depravações, de malícias, mas Ele também diz para você, por mais que você esteja inserido nesse mundo, você pode brilhar como um luzeiro. E a tua luz pode pegar aquele teu irmão, pegar na outra, sabe, contagiar. Essa luz, ela pode contagiar aqueles que você, por onde passa, sabe? Por onde passa, você pode fazer a diferença, porque Deus está dizendo que te fez luz, Ele não te fez trevas. Por que muitas vezes a gente se comporta como trevas? Não seguindo a justiça, não seguindo a bondade, não seguindo a verdade. Nós muitas vezes nos deixamos ser trevas quando a gente não age com a verdade. A gente fala uma mentirinha assim, ai Denise, é só aquela mentirinha. Não existe para Deus mentira. Existe mentira com verdade. E aqui está dizendo que se você é luz, você está do lado da verdade. A mentira quem põe é o demônio. Os jeitinhos, os atalhos, os caminhos rápidos.
dá essa direção é o demônio, não é Deus, não é a verdade. Porque a verdade, ela é luz, e essa luz ela vai contagiando. E eu te digo mais uma coisa, as trevas também contagiam, sabia? As trevas também contagiam. Então a gente tem que fazer escolhas. Deus te chamou para ser luz. E por isso Ele te deu condição de escolher. Da mesma forma que a luz pode te conduzir, as trevas também podem. E quem é um ser iluminado, ele tem escolhas, e essas escolhas elas geram oportunidades. As portas se abrem. Mas não são portas muito largas, não. Viu? Que as portas muito largas, as portas escancaradas, não pertencem à verdade, à bondade, à benignidade. Não. Portas sem sacrifício, portas abertas, escancaradas, pode entrar que é fácil, não. Eu jamais vou dizer que seguir o caminho verdadeiro, o caminho da verdade é fácil. O caminho da verdade é muito difícil. Mas sabe aquele caminho que você segue e que você sabe que a vitória vai ser certa? É esse. Agora, aquele caminho muito largo, que você não precisa fazer muita coisa para passar por ele é bem largo, que dá a todo mundo, dá de boa, esse não. Esse caminho, quando você chega lá no finalzinho, vai te levar no precipício, vai te levar no fundo do poço sem saída. Agora, o estreito, aquele caminho que a gente passa muitas vezes com tanta dificuldade, muitas vezes com tantas perguntas, Senhor, eu estou no teu caminho, por que eu estou passando por isso? Aí Ele mostra para você aqui, olha para a cruz, meu filho. Olha para cá. Meu Pai me fez um homem como vocês e me fez eu passar por aquilo. Por que vocês não querem carregar a de vocês? Então, assim, é uma maneira da gente refletir. O caminho com Deus é um caminho de luz, é um caminho de verdade, é um caminho de prosperidade, Ele te dá o melhor, te dá. Mas temos que fazer a nossa parte. Deus morreu na cruz para nos dar a salvação, para nos dar a condição de uma vida eterna. Mas para a gente entrar pela porta estreita, é preciso seguir o caminho com Ele. E esse caminho, muitas vezes, tem muitos obstáculos, mas Ele nos carrega, sabe? Ele nos direciona, Ele vai nos direcionando, Ele vai nos guiando para que a gente chegue até o final. Porque Ele sabe que o final é glória. E no caminho largo, você passa até correndo e vai de boa. Mas como eu falei, cai, cai feio. Então Deus está te chamando hoje para ser essa luz no meio às trevas. Porque o cristianismo verdadeiro, o cristianismo saudável, você ser um cristão verdadeiro é aquele que gera escolhas, é aquele que gera vida, é aquele que gera intimidade com Deus, é aquele que dá vontade cada vez mais de esmiuçar a palavra, de engolir a palavra de Deus, sabe? De fazer o que Ele quer. Porque vocês sabem que o que a gente faz, seguindo a vontade de Deus e fazendo o que Ele quer, sempre vai agradar a esse Deus. E Deus, Ele faz tanta coisa por cada um de nós. Ele nos protege de cada situação que a gente não imagina. Muitas e muitas vezes a gente tem oportunidade de ir em determinado lugar, naquele momento não dá certo, aí a gente vem aqui e murmura, fala. Mal está sabendo nós que Ele está nos livrando de tanta coisa. E a gente só murmura. E a gente só reclama. Sabe? E Deus, quando
quando a gente, ele nos dá essas escolhas e essas escolhas nos levam a gente a ser feliz ou não, dependendo das nossas escolhas. Por isso que leva a luz ou às trevas, porque depende das nossas escolhas. Sabe, Deus está falando com você hoje, Rita, Lenai, Marcela, Senhor, seja a luz aonde você estiver. Não importa que você foi convidado para uma festança, onde tem bebida, onde tem de tudo ali naquela festança, e você está ali. Mas naquela festança você tem que continuar sendo a Rita, o Marcelo, a Helena ou o Senhor. Você não pode vestir máscaras para ser o ao seu no trabalho, ou ao seu em casa, ou ao seu no meio do povo, ou ao seu numa festa. Não é isso que Deus prega. Não é isso que Deus nos chama. Denise, você tem que ser Denise tudo em qualquer lugar que você for. Você tem que ser essa luz e iluminar em qualquer lugar que você for. Não é você ser um naquele lugar e outro. Saiu da igreja, é misericórdia. Saiu da presença do Senhor, é misericórdia. É isso que Deus quer, gente. Vocês esquecem que Deus está observando tudo e todos. Vocês esquecem que Deus sonda o nosso coração e a nossa mente. E é isso que Ele chama a atenção hoje. Vocês esquecem disso. Eu estou te vendo. Eu estou sabendo o que você está pensando. Eu estou sabendo como você está se comportando. Aqui você é um, ali você é outro, ali você é outro. Que cristão é esse? Que cristão é esse que está almejando a vida do outro, almeja a sua, seja grata pela vida que você tem, por tudo aquilo que Deus te dá. Para de murmurar. Cada situação que a gente passa na nossa vida é graça. Seja autêntico. Seja você mesmo em qualquer lugar. É o demônio que fica falando para você usar máscaras. Não, você precisa ser diferente no trabalho. Você precisa ser diferente na igreja. Você não precisa ser diferente em lugar nenhum. Você tem que ser o que você é em tudo quanto é lugar. Para de deixar a malícia entrar no seu coração, não é isso que Deus quer. Para de ficar falando da vida dos outros e na igreja, falar de fulano, ciclano, que cristão você é. Porque aqui está sendo falado para cristãos. Para aqueles que crerem em Cristo. Isso é ser cristão. Não é quem é católico, não é quem é da Assembleia, quem é da Batista. Não. Aqui a gente fala para cristãos. Quem acredita naquele que passou aqui, que passou aqui por mim e por você. Isso é ser cristão. É entender que esse que passou aqui, esse que se fez homem, se fez carne, pagou um preço muito alto pela minha vida e pela sua vida. É para esses que eu estou falando e é para esses que Cristo está pedindo que eu fale. Pare de usar máscaras. Pare de usar máscara. Pare de falar o que não deve. Para de agir o que não deve. Vocês acham que eu não estou vendo você? Isso Cristo fala agora para você. Você acha que você é alheio a tudo? Você se tranca em determinados lugares e acha que eu não estou te vendo? Você acha que eu não estou dentro da sua mente, do seu coração? Você acha que eu não estou vendo o que você trama, o que você acha, o que você fala, a inveja que você sente? Você acha que eu não estou vendo nada disso? Para de brincar de cristianismo, ele pede hoje. Para de brincar de ser cristão. Você precisa ser luz em todo lugar que você passa. Você precisa testemunhar a minha presença. Você precisa testemunhar a minha cruz. Porque eu não só passei por você, eu passei por todos. Quem hoje me reconhece e quem hoje não me reconhece. Então vocês precisam dar testemunho de que é muito bom seguir a Cristo. De que Ele realmente faz. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Então por que continuar na mesmice?
rasgue o seu coração para Cristo, rasgue o seu coração para a verdade, enquanto é o tempo da graça. Daqui a pouco não haverá mais tempo da graça. E Deus, Ele clama hoje por você. Em João 1,5 diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. As trevas não prevalecem contra a luz nunca. Então seja luz. Precisamos zelar por essa luz. Precisamos testemunhar essa luz. Esse Cristo hoje nos educa para que possamos fazer boas escolhas. Nem sempre fazemos boas escolhas. Muitas vezes escolhemos por inveja, porque aquele tem, porque aquele faz. O que é isso? Seja você, se abra para Cristo. Converse com Cristo como se conversa com uma pessoa, porque Ele é pessoa, só que Ele é uma pessoa muito maior do que qualquer uma outra, porque Ele é Pai, Ele é amigo. E Ele é vivo. Ele só passou pela cruz, mas Ele não está mais nela, Ele saiu dela. Ele ressuscitou, Ele está vivo. E uma pessoa que está viva, ela escuta. Ela fala. É preciso você ser luz para você ouvir esse Espírito. Sabe por quê? Nós somos espíritos. Rita, você sabia que você é um espírito? Helena, você é um espírito. E você só consegue ouvir outro espírito, que é Cristo, se você for luz. Você não pode ser aquela luz que está quase se apagando, não. Senão você não ouve. Senão você não consegue ter essa intimidade, Marcelo, com Cristo. Você só consegue ter essa intimidade com Cristo se você for luz. Você não consegue essa intimidade com Cristo se você for trevas. Então você precisa reacender essa chama. Você precisa alcançar essa maturidade na fé. Denise, mas como a gente consegue alcançar essa maturidade na fé? Pegando a palavra, lendo a palavra. Gente, nós somos aquilo que nós nos alimentamos, sabe por quê? Se você se alimenta só de filmes, de pornografia, se você se alimenta só de filmes que matam, que roubam, que estrupam, é isso que está entrando, ó. Você está alimentando. Os olhos são a luz do corpo e da alma. O que a gente vê, o que a gente escuta. Eu escutei essa semana numa pregação que o bom ou o mal entra pelos buracos que nós temos. Ó, os olhos, a boca, os ouvidos. E a gente dá muitas vezes asas a entrar malícia, a entrar coisa ruim. Então a gente se torna aquilo que a gente se deixa alimentar. Então nós temos que nos alimentar do que é bom, do que é verdade, do que acreditamos que é verdade. E a palavra de Deus, ela vai nos alimentando, ela vai tirando o que é trevas e colocando o que é luz. Ela vai nos enchendo com a força desse Espírito Santo, que já vive em nós, mas precisa se reacender a cada dia. A gente precisa renovar esse laço com Cristo a todo dia. Não é uma vez por semana indo ao culto ou indo à missa que você vai se alimentar de Cristo, não. Ele não te alimenta a cada dia, ele não faz com que você se levante da cama todo dia. Ele não te dá essa graça de você ir trabalhar todo dia ou de você ir estudar todo dia. Por que você tem que dedicar somente um dia da semana para ele? O dia que você vai na missa ou o dia que você vai no culto? Se ele te dá tudo e toda hora, que é ele que te sustenta, é ele que te traz aqui. E se ele já te trouxe aqui, você já é uma pessoa iluminada,
condição. Não perca essa luminosidade, Rita. Não perca, Marcelo, não perca. Essa luminosidade que sou eu dentro de você. Desejando coisas maliciosas, desejando coisas que não vão te acrescentar. Pelo contrário, que vão te trazer trevas, indignações. Testemunha a minha presença na vida de vocês. Seja essa luz, esse braseiro. Sabe? E quando Deus coloca, sabe, essa luz em nós, quando nós somos verdadeiramente luz, a gente aprende a ter bom gosto. A gente aprende a querer o que tem de melhor, sabe? Porque Ele dá o de melhor. Deus, Ele não dá qualquer coisa para vocês, não. Ele dá o que Ele tem de melhor, porque Ele sonda o coração de vocês e muitas vezes a gente escolhe uma coisinha de nada e Ele vai lá, ó, você merece isso aqui. Ele te dá mesmo o que é de melhor. Por quê? Porque Ele faz e você tem bom gosto. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha nada. Nem bom gosto a gente tinha, porque a gente nem sabia o que era isso. Eu, pelo menos, sou assim. Estou falando por mim, principalmente. Eu não sabia o que era ter um carro, que eu nunca me via dirigindo um carro. Nem com um melhor carro, um carro muito bom. Onde que eu ia almejar isso, Marcelo? Eu não podia nem ter um fusquinha naquela época, né? Eu só me via dirigir em sonhos. Em sonhos eu me via dirigindo, sabia? Acho que é por isso que Deus, né, Ele fez realizar os meus sonhos. Eu me via, às vezes eu sonhava eu dirigindo numa estrada tão linda, mas eu mesmo não almejava nunca ter um carro, porque eu não tinha condições financeiras para isso. E hoje eu tenho 1, 2, 3, eu pedi isso? Pedi não. Eu pedi sim a presença de Deus na minha vida. Eu pedi a Ele que Ele me desse aquilo que Ele queria. Quando eu encontrei esse Deus, quando eu entendi quem que era Ele na minha vida, eu falei, Senhor, eu só quero fazer a Tua vontade. Por isso Ele começou a me dar bom gosto. Hoje também eu não aceito o fusquinho, não. Mas não aceito fusquinho, não. Entende? Ele vai mudando, Ele vai nos mudando. Porque Deus, Ele sempre quer o melhor para nós. E temos que contagiar com essa luz as pessoas que estão ao nosso lado, gente. A gente tem que, por isso que a gente tem que testemunhar. Porque o testemunho sacode as pessoas que estão ao nosso lado. Falando assim, ó, Deus, Ele não quer dar o melhor só para mim, não. Ele quer dar o melhor para todos vocês que estão nos ouvindo. Não é só para mim, não. Ele quer o melhor para todos, porque todos são filhos amados de Deus. Ele nos criou, Ele nos fez para gerar vida e vida em abundância. E bom gosto, Ele quer que a gente tenha bom gosto. Então, por favor, não escolha as trevas, não. Não escolha a bebedeira, não. Não escolha a prostituição, não. Não escolha a mentira, não. Isso é trevas. Isso é trevas. Isso é escuridão. Então, escolha o que é bom, o que é nobre diante de Deus. Sabe? Porque quando a gente deixa de ser luz, sabe? A gente segue só regras. Só regras. As pessoas chegam para nós, ó, você vai agir assim, 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 e a gente obedece. Isso não é ser servo, isso é ser escravo. E quando a gente opta pela escuridão, pelas trevas, a gente opta para seguir rumo ao pecado. Aí a gente só segue regras. A gente não faz escolhas, porque somente Deus nos dá escolhas. O demônio nos dá regras, que a gente tem que seguir, regras pré-estabelecidas, que a gente tem que seguir. E quando a gente escolhe Deus, a gente escolhe ser luz,
Abre um leque de escolhas. E você pode ir para vários lugares que Deus permite, porque você sabe o que é bondade, você sabe o que é verdade, você sabe o que é luz, você sabe o que vai agradar a Deus. Então você tem várias escolhas. Sabe, eu digo que o cristianismo, ele exige, e graças a Deus por isso, muitas batalhas. Se alguém falar assim, não, segue a Cristo, que você não vai ter mais problemas, nossa, os teus problemas acabaram, sabe, vai ser tudo bonança, vai ser tudo bom. Mentira. Porque se o próprio Cristo, que é Cristo, passou por aqui, foi cuspido, foi debochado, foi humilhado, foi castigado, apanhou. E ele não tinha uma mentira com ele. Ele não tinha uma falsidade com ele. Mesmo assim, ele passou por tudo isso. Ele passou por tudo isso. Então, ele passou por essas lutas. Então, imagine nós que não queremos passar por lutas. Gente, as lutas da nossa vida, do nosso dia a dia, faz com que a gente amadureça na fé. Lembra que eu falei isso, que a gente passe pelaquela porta estreita? Porque conforme a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai sendo podada para a gente passar naquela porta estreita. É por isso que a gente passa por lutas. É por isso que Deus permite que a gente tenha batalhas, para a gente passar um dia na porta estreita. Porque não passa na porta estreita se você realmente não se deixar transformar, não se deixar lapidar. E muitas vezes nós temos que sacrificar o nosso corpo, a nossa alma, para gerar transformações. Então Deus, ele fala, e sabe, ele fala tudo isso, porque quando a gente passa por angústias, passa por batalhas, gera em nós ao mesmo tempo várias possibilidades. Não, será que eu tenho que ir por aqui? Será que eu tenho que ir por ali? Eu estou passando determinadas situações. E a gente começa a querer conversar com Deus, a entregar na mão de Deus, a esperar as respostas dele, e ele dá. E ele dá. E a gente começa a falar assim, Senhor, será que eu estou sendo boa mãe? Será que eu estou sendo bom profissional? Será que eu estou sendo bom amigo, amigo verdadeiro? Será que eu estou sendo esse amigo verdadeiro? Ou será que eu estou dando mais atenção a um do que a outro, agindo com malícia com um, com o outro? A gente começa, sabe, a refletir como está sendo nossas atitudes diante do próximo, porque Deus fala o que? Amar, né, a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Então, você está amando mesmo o teu próximo? Ou você está dando privilégios a um, a outro? Sabe? E aí, quando a gente começa a querer ser luz, começa a brotar tudo isso, todos esses questionamentos dentro de nós. Para que a gente comece a pensar, poxa, como que eu estou agindo? Como que eu estou agindo como mãe, como estou agindo como esposa, o marido como marido, o profissional como profissional, como eu estou agindo no meu trabalho, na minha casa, eu estou sendo bom exemplo, eu não estou sendo bom exemplo. E Deus hoje nos chama a atenção disso, para que a gente pare e reflita, como está sendo o meu dia a dia? Como que eu estou vivendo? O que eu estou almejando no meu coração? Eu estou sendo verdadeiramente luz? Ou eu estou sendo trevas? Isso, gente, é ser cristão, sabe? É ter essas indagações, ter essas reflexões, né? Dando um espaço, porque quando a gente tem essas reflexões, a gente está dando espaço ao Espírito Santo de agir em nós. Senhor, será que eu estou sendo boa mãe? Será que eu estou sendo, né, boa parceira para aquele meu amigo?
Sabe, a gente está dando ao mesmo tempo a oportunidade de Deus mexer e remexer dentro de nós. Para gerar transformação. Porque só em Deus gera transformação. Verdadeira. Transformação que gera vida. Que gera vida. Sabe? E esse desejo que temos, quando a gente é luz, a gente sente esse desejo no coração de mudar todo instante. De todo dia falar, Senhor, como é que vai ser meu dia hoje? Como tu és, Senhor? E quando a gente cai, a gente peca, caramba, Senhor, olha o que eu fiz. Sabe, Deus não está falando que você precisa, assim, enganjar e ser, assim, aquele que só olha para as coisas que você fez de ruim. Não, ele está falando assim, você pode acertar, você precisa querer acertar. Isso é ser luz quando a gente se arrepende, sabe? Então não importa a situação que eu fiz, que eu me apresento, sabe? Ele só está interessado no agora. Deus, ele não está interessado no teu passado, não, sabia? Ele está interessado no agora. Quando ela sair daqui agora. Quando ela sair daqui agora, quando você parar de ouvir isso agora, você vai se deixar ser nova criatura? Você vai se deixar conduzir pela luz ou pelas trevas? Qual a sua postura a partir de hoje? Quais os seus pensamentos a partir de hoje? É isso que interessa para o Senhor. Não interessa o nosso passado, não. O nosso passado passou. Ele interessa no hoje, porque ele pode chamar hoje. Será que a Denise está pronta para o céu hoje? Eu posso te chamar hoje, Denise. Será que você está pronta para o céu hoje? Ou será que você vai ter que ser aquela em que eu sou a videira, você é o ramo, e não dá fruto e eu tenho que cortar e te jogar no fogo? E aí? Então, o que nós estamos sendo? Sabe? E quando, gente, a gente não quer mudar, não se deixa mudar, quando nós paramos de escolher, a gente corre o risco de perdermos a nossa identidade. A gente corre o risco de alguém escolher por nós. Não, ó, o caminho melhor para você é aquele ali, ó. Vai ali, você vai. Então, o caminho da verdade é o caminho de escolhas, das nossas escolhas. Não ninguém escolhendo por nós, ou não, ó. Você vai fazer isso se for dessa maneira, se for da outra maneira, senão você não vai fazer e a gente vai, é todo cordeirinho. Deus, ele não é assim. Ele nos dá a oportunidade. Todas as portas que ele abre e dá a oportunidade a gente de escolher o melhor caminho, da gente refletir sobre o melhor caminho. Ele não impõe nada. Ele nos dá liberdade de escolha. Sabe, eu digo para vocês que um filho nosso, principalmente os menores, sabe, eles sofrem influências o tempo inteiro, desse mundo caído, desse mundo caótico, e nós também sofremos influências o tempo inteiro, é da mídia, é da novela, quem assiste, é de um que fala, é de outro que mostra aquilo. Hoje em dia, então, com essa internet, a gente sofre influência de todos os cantos, de todos os momentos, de todos os lados. Então a gente precisa continuar sendo luz diante dessas influências, para que a gente não caia nelas, para que a gente não deixe levar, para que outras pessoas não façam essas escolhas por nós, sabe? Porque se a gente esquece de quem somos nós e deixa as pessoas escolherem por nós, a gente começa a ser qualquer coisa. A gente começa a ser para as pessoas qualquer coisa. Aquele lá, ele vai para todos os lados, ele faz todas as coisas, ele não é uma pessoa confiável. Não é isso que Deus quer.
Tem uma historinha que uma vez eu contei para vocês e vou relembrar agora. Era de um menino que tinha um nome muito esquisito, muito feio, em que ele falava, nossa, eu preciso mudar o meu nome é muito esquisito. Todo mundo mexe comigo, todo mundo brinca comigo. Eu preciso mudar o meu nome. O nome dele era Zé Bosta. Zé Bosta. Onde ele ia, eu sou Zé Bosta. Então, assim, ele tinha muita indignação com o nome dele. Aí ele resolveu mudar o nome. Uma escolha dele. Aí ele foi, botou assim, não, meu nome a partir de hoje vai ser, em vez de Zé Bosta, vai ser João Bosta. Vai ser João Bosta. Ele mudou o que precisava mudar? Não. E muitas vezes nós somos assim, o que precisa mudar a gente não muda. A gente muda outras coisas. A gente que precisa mudar, ó, que está aqui dentro, que está dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, a gente não muda. A gente muda a roupa, a gente muda o cabelo, pinta de outra cor, deixa branquinho mesmo. A gente muda a maneira de falar, a maneira de... Mas a gente não deixa mudar o que precisa mudar. A gente não enxerga isso. Aí continua sendo um bosta. Entende? E muitas pessoas são assim, existe muitos Zé Bosta por aí. Que não sabe, que não deseja mudar, se deixar mudar. E quer ser, aí todo mundo vai continuar mandando ele. Vai continuar tratando ele da mesma forma. Por quê? Porque a gente precisa mudar, a gente não muda. E Deus, ele nos alerta. Ele quer ser o dono, Rita, do teu coração, o dono, Marcelo, do teu coração, Ele quer ser o dono, ó, disso aqui, ó, da nossa mente. Porque Deus, ele já nos fez espírito, então o espírito já é dele. Mas a nossa alma não. A nossa alma tem a ver com a nossa mente, a nossa alma tem a ver com o nosso querer. A nossa alma tem a ver com essas escolhas que a gente faz, é a nossa alma. E ele está falando para nós aqui hoje. Se deixe mudar. Seja luz aonde quer que você vá. Não usa máscara não, porque eu estou te vendo. Eu quero você passando na porta estreita. Eu quero você se encontrando comigo sempre. Eu quero ter essa intimidade com você. Eu quero falar no teu ouvido, mas você não escuta. Se você não ser verdadeiramente luz. Porque é espírito que fala com o espírito. Então precisamos ter essa abertura espiritual, essa maturidade espiritual para a gente ouvir espírito com espírito. E a gente só consegue isso meditando a palavra, lendo a palavra, colocando dentro da nossa mente, do nosso coração, o que é bom, o que é de Deus, o que é verdade. Entende? Senão vocês não escutam. Aí vem o demônio, ele também sabe soprar. Aí você acha que é coisa de Deus? Não é. Você está andando na luz? Não. Ah, eu escutei Deus. Escutou? Quando? De que forma? Você está andando na luz? Você está sendo o que Deus quer? Você está renunciando ao pecado? Você está renunciando à mentira? Você está renunciando à fofoca? Então Deus hoje nos chama a atenção disso. Sejam luz aonde vocês estiverem. Sejam luz. Porque eu, o Senhor, quero transformar o seu coração, mas para isso você precisa ser luz. Eu quero que você escute a minha voz.
Mas para isso vocês precisam ser luz. Porque senão vocês estão achando que é a minha voz e não é a minha voz. Estão seguindo outros caminhos. Então isso é para mim e para vocês. Amadureçam. Para de beber leite. Tomem comida sólida. Comida sólida. Amadureçam. Amadureça na minha palavra. Me busque. Que eu me deixarei encontrar. Me busque que eu deixarei ser encontrar. Mas é preciso um desejo de ser luz. E esse desejo tem que florir, né? A flor dentro de cada um de nós. Amém? Agora vamos levantar para a gente fazer a nossa oração. Ó Senhor Jesus, entregue, Senhor, cada um que está aqui, cada família, Senhor, cada um que nos ouve. Eu entrego em tuas mãos. Que o Senhor possa aguçar na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, Senhor, o desejo de ser luz, Pai. O desejo, Senhor, de nos deixar transformar, Jesus. O desejo, Senhor, de que possamos fazer somente a Tua vontade. O desejo, Senhor, de ser a mesma Denise, a mesma Maria, o mesmo João, a mesma Helenai, a mesma Rita, né? O mesmo Marcelo, o mesmo Alceu, o mesmo José, o mesmo João. Em todo lugar que tiver, Senhor. Ó, Papai, venha, Senhor, com o Teu Espírito Santo nos unir, nos ungir, Senhor. Derramar sobre nós o Teu Espírito cada vez mais, Senhor, para que a gente possa, Jesus, ouvir verdadeiramente a Sua voz, Senhor, e sair dessas trevas, Pai. Ó Pai, nós estamos vivendo num mundo caído, num mundo caótico, Senhor, mas Tu nos pedes, Senhor, nesse momento que sejamos luz neste mundo, Pai. Que testemunhemos, Senhor, cada vez mais dos Teus feitos, da Tua vontade na nossa vida. E a gente só pode, Senhor, testemunhar, Jesus, fazendo a Tua vontade, Senhor. Então eu te peço, Deus, que a gente faça a Tua vontade, Senhor, aonde quer que estejamos, da maneira que estejamos, Senhor. Ó Papai, nos livra, nos liberta, nos conduz, Senhor, para sermos cada vez mais luz. E para que a gente possa iluminar, Senhor, os corações que estiverem, Senhor, à nossa volta, ao nosso derredor. Que assim seja, amado Deus. Amém, Senhor. Amém.